Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Estevam Campos e hoje nós vamos resolver a planilha Vassouras, no capítulo 2 do curso de Excel avançado do Senac. Temos aqui, na minha coluna F, algumas células onde nós faremos o preenchimento com fórmulas de manipulação de datas. Então, inicialmente, a fórmula que nós preencheremos aqui na F1 é a fórmula que retorna a data do dia corrente. A fórmula hoje vai retornar o dia corrente, no caso, 1º de fevereiro de 2021. Essa fórmula, essa função, ela é sempre atualizada junto com a atualização da planilha. Então, se você abrir essa planilha amanhã ou depois, a função vai ser atualizada e ela sempre vai trazer a data do dia corrente. Então, sempre que a gente abrir a planilha, a função ela é recalculada, a planilha é recalculada para o padrão e sempre você vai ter a data do dia corrente. Na F2 nós precisamos extrair o número do dia da data de hoje. Então, diferente do exercício de formatação de datas, onde nós fizemos a formatação da exibição da data mostrando apenas o dia, aqui, a função dia, ela efetivamente vai extrair o número do dia e vai trazer este número no formato decimal. Então, no caso, a gente vai extrair o número 1 da nossa data 1º de fevereiro para a gente poder trabalhar com este número 1. Então, a função dia, a gente vai apontar para a data de hoje e ela vai retornar o número 1 referente ao número do dia de hoje. Então, diferente lá, novamente, no nosso exercício de formatação de datas, onde a gente continuava com a data existente na célula, apenas fizemos a formatação para a exibição do dia. Aqui, a função dia ela vai extrair o dia. Então, a gente vai pegar o número 1, né, o número do dia específico, para poder trabalhar ele na base decimal. Da mesma maneira que eu consigo extrair o dia, eu consigo extrair o mês, utilizando a função mês. E também fazer a extração do ano, utilizando a função ano. Então, número 1 é o número do dia de hoje, número 2 é o número do mês de hoje e 2021 é o número do ano da data de hoje. E nós também conseguimos fazer a extração do número do dia da semana. Então, a função que nós vamos utilizar é dia da semana, onde eu vou apontar para a data que eu quero analisar, no caso a data de hoje, e definir a minha configuração. Então, número 1 lá, onde o primeiro dia da semana é o domingo, o 7º dia da semana é o sábado. Número 2, o primeiro dia da semana é a segunda-feira e o último dia da semana é o domingo. Número 3, o primeiro dia da semana começa a contar do 0 e o último dia da semana é o dia 6 e assim sucessivamente. Então, de acordo com a sua necessidade, você pode escolher o formato a qual o Excel vai retornar o resultado. Nós vamos seguir o padrão número 1, onde o primeiro dia da semana é o domingo e o último dia da semana é o sábado. Fechei parênteses e dei Enter. Como hoje é segunda-feira, a gente retornou o número 2, pois segunda-feira é o segundo dia da semana. Para a nossa célula de mês, nós vamos preencher com o dia 1º de maio de 2018. E utilizando o que nós aprendemos lá na nossa planilha de formatação de datas, nós vamos formatar a exibição desta data para aparecer apenas o mês. Então, vamos lá. Formatos personalizados e vamos colocar 4 M's para que apareça o mês de maio. Feito isso, nosso objetivo agora na coluna de data é preencher esta coluna somente com os dias úteis do mês de maio. Então, nós vamos desprezar os finais de semana e feriados e vamos preencher apenas os dias úteis.
A função que faz isso, que preenche, né, que nos retorna um dia útil a partir de uma data inicial, é a função dia de trabalho internacional. Então vamos para ela. Então, dia de trabalho internacional. E eu preciso analisar exatamente o que eu quero retornar. Como essa função dia de trabalho internacional, ela sempre analisa a data posterior à minha data atual, a função ela não analisa a data inicial, e sim a partir desta data inicial. No nosso caso, nossa data inicial é 1º de maio, e como nós sabemos, 1º de maio é feriado, e eu preciso analisar também esta data de 1º de maio. Então, nós precisamos fazer a data de análise, né, a data inicial ser o dia anterior ao dia 1º de maio. Como é que eu faço isso? Simplesmente aponto lá para a minha B8, onde a gente colocou a data 1º de maio de 2018, somente formatamos a exibição para o texto, né, para a palavra maio, e eu coloco -1, ou seja, 1º de maio -1, ele volta para 30 de abril. Então, a partir do 30 de abril, ele vai pesquisar, ele vai analisar somente a data à frente. Então, ele vai começar a analisar a data 1º de maio. Então, ponto e vírgula, quantos dias úteis eu quero analisar a partir da minha data de 30 de abril? Eu quero analisar o próximo dia útil. No caso, eu quero saber qual é o 1º dia útil do mês de maio. Então, vou colocar 1 novamente. Ponto e vírgula. Qual é a configuração dos finais de semana que eu quero aplicar? Sábados, domingos, domingos e segundas, segundas e terças, e assim sucessivamente. Novamente, eu analiso e verifico qual é a opção que se enquadra ao meu cenário, né, à minha necessidade, e eu escolho. No caso, nós vamos escolher sábados e domingos. Então, 1 novamente. E por fim, nós precisamos informar quais são os feriados que o Excel precisa interpretar como dias não úteis, né? dias não trabalhados. Então, os feriados, eu preciso de um intervalo, eu preciso selecionar uma série de células que contém estas datas digitadas. No caso, nós temos a nossa abinha de feriados, eu vou até lá e vou selecionar a minha coluna, as minhas células de A1 a A2, vou fixar este intervalo, fecho o meu parênteses. Quando eu der o Enter, o Excel vai voltar para a minha planilha de origem, no caso estoque, e vai já carregar qual será o 1º dia útil, ou qual foi o 1º dia útil do mês de maio de 2018. Então, o 1º dia útil do mês de maio de 2018 foi o dia 2. Então, a gente sabe que dia 1º de maio era um feriado. O 1º de maio está aqui na nossa lista de feriados, então ele só foi considerado feriado porque ele está aqui na lista, né? A não ser que o dia 1º de maio tenha caído no domingo. Provavelmente não caiu, a gente vai descobrir isso quando a gente fizer o preenchimento do dia da semana. Então, dia 2 foi o 1º dia do mês de maio. Agora eu preciso saber qual era o próximo dia útil, né? Então, vou utilizar novamente a função dia de trabalho internacional. Não posso simplesmente copiar a função de cima, porque a minha data inicial está apontando aqui para o 1º de maio. Quando eu arrastar isso aqui, ele vai começar a descer e não vai fazer sentido a referência que ele está apontando. A partir da minha segunda linha, né, a partir do meu segundo dia útil, a minha data de origem vai ser o dia imediatamente anterior. Então, vamos preencher novamente aqui, dia de trabalho internacional. Minha data inicial agora é o dia anterior. Como esse dia já está na minha lista, eu não preciso do -1 para que eu analise também o dia 2. Então, eu quero que ele olhe a partir do dia 2, ou seja, do dia 3 para frente, e assim sucessivamente. Então, só apontei lá para o dia imediatamente anterior. Ponto e vírgula. Quantos dias úteis eu quero a partir do dia 2? Eu quero o próximo dia útil. Então, 1. Meus finais de semana continuam sendo sábados e domingos. 1 de novo. E os meus feriados, vou novamente lá na minha abinha de feriados, seleciono
os 2 feriados, congelo este intervalo, fecho o meu parênteses, dou Enter para retornar para a minha planilha de estoque. Dia 3 de maio é o próximo dia útil, a partir do dia 2. Agora sim eu posso copiar a minha função para todos os dias úteis da minha planilha. Então, dia 2, 3 e 4, aí ele pula para o dia 7, ou seja, 5 e 6 caíram no sábado e domingo. Aí 7, 8, 9, 10, 11, aí 12 e 13 também caíram no sábado e domingo. E assim sucessivamente até o final do nosso mês. O dia da semana, eu preciso identificar que dia da semana caiu no dia 2. Então a gente sabe que caiu na quarta-feira, né? Quarta, quinta, sexta. Mas eu preciso que isso apareça automaticamente. Então, como é que eu vou fazer para que eu consiga fazer a formatação da exibição da data para que apareça aqui o texto quarta-feira? Então eu vou apontar para a minha data original. Então vou dizer que a minha B11 é igual a 11. Vou replicar isso para todo mundo. E agora sim eu vou aplicar a formatação personalizada usando 4Ds para exibir o dia da semana por extenso. Então, vamos lá na nosso grupo de número. Vou lá em mais formatos de número, personalizado. Preencho lá com 4Ds. Confirmo no OK. E agora eu tenho todos os dias da semana, no caso a sequência. Notando, né, mais uma vez, que a gente não tem os sábados e domingos e também não tem os feriados. Preciso fazer o cálculo do meu estoque diário. Então, conceito de estoque é semelhante a uma conta corrente, né? Então, o meu estoque anterior, mais o quanto entrou no meu estoque, menos a minha saída, é o que eu tenho atualmente. Então, aqui uma conta simples. O que eu tinha, mais o que entrou, menos o que saiu. Tenho lá 15 unidades no meu estoque do dia. Vou copiar isso para todo mundo, e aí eu tenho alguns números negativos, justamente porque nós não preenchemos ainda a nossa coluna do estoque anterior. Então, o meu estoque anterior é referente ao estoque atual do dia anterior. Então, basta eu apontar para o final do dia anterior para eu ter o meu estoque de entrada. Então, tá lá, 15, replico isso aqui para todo mundo. Agora sim, a minha planilha está funcionando corretamente. Então, terminei o dia com 15, comecei o dia seguinte com os mesmos 15. Terminei o dia com 0, comecei o dia seguinte com 0. E assim, o meu fluxo de estoque, né, o meu controle de estoque, vai sendo alimentado automaticamente. Com isso, nós finalizamos a resolução desta planilha. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo exercício. Eu sei, é só Excel.